interpretar, ou, digamos assim, a interpretação, porque Bíblia tem que ser lida e interpretada. Amém. E cada um de nós interpretamos de maneira diferente, mas vai se levar ao mesmo denominador, que é Jesus. Amém, Jesus. Então eu sempre que leio essa mensagem, que diz que Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. João, que escreveu, certamente estava lá presente e conhecia Malco, amém? E sabia que ele era servo do sumo sacerdote. E o que é que aconteceu? Creio que vocês já viram muitas vezes essa passagem bíblica e sabem que nesta ocasião foi praticamente o último milagre que Cristo fez antes de partir para o Pai, ou seja, antes de ser crucificado. Porque ele se abaixa, pega a orelha de Malco e repõe no lugar. Amém? Amém. Quando Jesus opera, não deixa cicatriz. Aleluia, Jesus. Porque a orelha de Malco ficou perfeita. Amém. Agora vocês vão entender. Naquela ocasião, Jesus não estava fazendo apenas o milagre de repor aquela orelha no lugar. Naquela ocasião, Jesus estava devolvendo a Malco a alegria de poder ser chamado de cidadão e a alegria de poder continuar sendo servo do sumo sacerdote. Lá no livro de Levítico diz o seguinte, que quando os servos, quando as pessoas iam entrar no templo, certo? Moisés ensinou que o sacerdote pusesse a mão no sangue, certo? Do sangue que tinha do cordeiro, daquilo que foi oferecido a Deus, colocasse o sangue e tocasse na orelha direita da pessoa que ia entrar no templo. Assim como também na época de Cristo, não podia o ser humano que tivesse um defeito no seu corpo, alguma paralisia, alguma deformidade, ele estava impuro a entrar no templo. Amém? Estão entendendo até aí? Amém. Amém? Claro. Então o que é que aconteceu? Malco era servo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote precisava que Malco entrasse no templo. Na hora que Pedro pega a espada e corta a orelha, ele deixou naquela hora o direito de entrar naquele templo. Ele perdeu o caráter diante da sociedade. Ele perdeu aquilo que ele tinha na sociedade de ser servo do sumo sacerdote. Isso era imediato porque ele era defeituoso. E defeituoso não podia trabalhar no templo, teria que ser perfeito, assim como Cristo era perfeito. Aleluia, Jesus. Estão entendendo? Amém. Então quando Jesus pega aquela orelha e coloca no lugar de volta, não deixando cicatriz, ele devolveu a Malco o direito de ser um homem limpo diante da sociedade. Amém, Jesus. Glória a Deus. E onde é que eu quero chegar? Que Jesus ainda é o mesmo. Jesus pega aquele homem que está defeituoso lá na sociedade, Aleluia, caído Jesus. nas lamas, Glória a Deus. embriagados, viciados, Glória a Deus. convalescente, envolvido com coisas satânicas. E Jesus pega esse homem que está com defeito diante da sociedade e dá uma nova vida a ele, dá uma Aleluia, ele Jesus. devolve aquele homem Aleluia. a alegria de viver com dignidade diante da sociedade. Amém, Jesus. Porque Jesus ama o pecador, ele apenas aborrece o pecado. É verdade, Jesus. Estão entendendo até aí? Amém. Tudo legal até aí? Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Se nós formos agora observarmos esse mesmo versículo por outro ângulo, vamos agora olhar o ângulo de Pedro. Todos nós sabemos que Pedro era quem? Pescador. Pescador pega o quê? Peixe. Amém? Pedro foi o primeiro homem que Jesus escolheu para ser o seu discípulo. Depois ele escolheu os outros até completar os 12.
certo? Esse Pedro que está aqui era Pedro pescador. Esse Pedro que João está se referindo aqui era discípulo de Jesus. Esse Pedro foi o mesmo Pedro que levou a Cristo. Amém? E o que é que me chamou a atenção nesta leitura? Quem era Pedro? Pescador? Amém? Amém. Porém, se Pedro tivesse pego um anzol, jogado sax na orelha do camarada e tivesse decepado aquela orelha, estava tudo certo, não estava? Porque Pedro era pescador. E por que ele estava com a espada? Ele ia para uma guerra? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Pedro portava uma espada e não um anzol. Uma rede. Essa espada significava um pecado. Essa espada significava um defeito. Essa espada significava alguma coisa, mas nem mesmo Jesus. Porque Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos, até Cristo morrer. Mas Pedro portava uma espada. E Jesus em nenhum momento na Bíblia disse assim: Pedro, se tu quiseres me seguir, deixa essa espada. Em nenhum momento Jesus pediu que Pedro deixasse a espada. Mas Pedro usou a espada justamente para decepar a orelha de Malco. Amém? Amém? E essa espada significa o quê? Quantos irmãos entram na igreja com a espada? E nós, que já estamos aqui, que já professamos novidades de vida por sermos salvos por Cristo Jesus, precisamos entender que cada um carrega uma espada diferente. Amém. Cada um traz um pecado diferente. Amém. E eu vou agora, Pedro, 3 anos caminhando lado a lado com Cristo, sendo discípulo de Jesus, ainda portava uma espada que não era de acordo. Tenho certeza que Jesus não queria aquilo, porque Jesus não ia precisar de espada, ele não ia para uma guerra material. A guerra de Cristo era espiritual. Observem o seguinte: como é uma igreja? Através desse versículo. Eu vou agora até Paulo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso teve apenas um encontro com Cristo. Um encontro com Cristo. E tornou-se o maior apóstolo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Pedro passou 3 anos, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, bebia com Jesus, 3 anos, e ainda não tinha sido transformado. Não é verdade? Ainda não tinha sido transformado. Glória a Deus. Aonde é que eu quero chegar? É que existem pessoas aqui na igreja, existem pessoas que vêm até a nossa congregação, que aceitam Jesus hoje, mas que a transformação vai ser feita paulatinamente. E qual a nossa obrigação? Jesus disse: sejam imitadores de mim. Qual a minha obrigação? De recebê-lo, tratá-lo, sem jogar pedras, sem nada, porque nem próprio Jesus condenou Pedro porque estava com a espada. Ele esperou que o Espírito Santo, ao ele vir e demandar o Consolador, convencesse. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado é somente o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele é apto a convencer o homem que ele é pecador. Amém, Jesus. Não adianta vocês aceitarem Jesus por mim, porque eu não morri na cruz, nem morrerei. Eu não vou levar nenhum de vocês para o céu. Eu estou tentando chegar ao céu. Amém, Jesus. E chegaremos pela misericórdia de Cristo Jesus, pela graça de Jesus, é que nós podemos chegar lá. Mas a minha preocupação nesta noite é que vocês realmente entendam como são as coisas. Paulo, com um único contato com Jesus, foi transformado até o fim das suas vidas, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, Jesus. Não sei quantos anos Paulo passou pregando, mas hoje 90% das igrejas cristãs avivadas, né, como se diz, igrejas pentecostais, são baseadas no apóstolo Paulo. Mas Pedro passou 3 anos.
Então isso significa que nós precisamos realmente alertar a nossa mente, a nossa visão, para entendermos e atendermos cada irmão, cada irmã com as suas dificuldades. Porque pecadores somos todos nós. A única diferença é que nós, ao pecarmos, reconhecemos os nossos pecados. Como sabemos que temos um grande Pai para nos perdoar, nós vamos até aos pés dele. Aleluia. Mas Jesus, quando perdoou aquela mulher, ele disse: vai em paz e não peque mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai em paz e não peque mais. Por quê? Porque se você começa a cometer o mesmo pecado, torna-se um ciclo vicioso. Glória a Deus. É como uma mãe e um pai de família. Se todo dia você diz assim: Milene, tira o prato da mesa. Um dia, aí ela não tira. No segundo dia: Milene, tira o prato da mesa. Ela não tira. No terceiro dia você já não vai mandar, você já vai na tapa. Entendeu? Infelizmente é assim. Então o nosso Deus e o nosso Pai é super misericordioso. Ele superabundou em graça, em misericórdia e em amor. Mas eu falei agora há pouco, ele não tem o justo, aliás, o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. A sua medida é justa. Ele vai julgar cada um de vocês mediante as suas obras. Amém. Não é por cor, não é por raça, não é pelos teus pecados. Alguma vez eu fui criticado aqui já, eu percebi pela fisionomia de algumas pessoas, quando eu disse que os pecados não vai levar ninguém para o inferno. E os seus pecados não vai te levar para o inferno. Quem vai te levar para o inferno é você rejeitar a graça. É você não aceitar a Jesus. Porque quem rejeita a graça, que é Jesus Cristo, logicamente, obviamente, vai para onde? Para o caminho oposto. Amém? Amém. Agora, vejam só, algo que eu quero explicar um pouco fora da palavra. Eu tenho visto algumas pessoas, eu gosto de ensinar muito a minha igreja. Muitas coisas eu vou ter possibilidade de ensinar.